E se eu dissesse que o último sinal anunciado pelos profetas talvez já tenha aparecido? E a maioria das pessoas simplesmente não percebeu? Daniel o viu em suas visões. Enoque o descreveu muito antes do dilúvio. E Jesus advertiu que uma geração específica seria capaz de reconhecê-lo. Antes de descobrirmos como essas profecias se conectam, inscreva-se agora no canal Luz de Cristo e caminhe conosco por estudos bíblicos que fortalecem a fé e revelam as profundezas da Palavra de Deus. Porque o que você vai ouvir hoje pode mudar para sempre a maneira como você enxerga os tempos em que estamos vivendo. Quando as pessoas pensam nas profecias bíblicas, quase sempre fazem a mesma pergunta: quando tudo isso vai acontecer? Curiosamente, essa nunca foi a principal preocupação de Jesus. Em diversas ocasiões, os discípulos tentaram descobrir datas, momentos e detalhes sobre o futuro. Eles queriam saber quando o reino seria plenamente estabelecido, quando chegaria o fim e quais acontecimentos deveriam esperar. Mas Jesus direcionou a atenção deles para algo muito mais importante. Em vez de alimentar a curiosidade sobre datas, ele ensinou seus seguidores a desenvolver discernimento espiritual. Ele não os chamou para viver fazendo cálculos. Chamou-os para permanecer vigilantes. Essa diferença muda completamente a maneira como entendemos as profecias. Existe uma grande distância entre viver obcecado pelo futuro e viver preparado para ele. Ao longo da história, inúmeras pessoas marcaram datas para o fim dos tempos. Todas falharam. Enquanto isso, muitos ignoraram completamente os alertas que o próprio Cristo deixou. Jesus comparou essa realidade a alguém que observa o céu. Quando nuvens escuras aparecem, sabemos que uma tempestade pode estar se aproximando. Não conhecemos o minuto exato em que a primeira gota cairá, mas reconhecemos que a estação mudou. Foi exatamente essa imagem que o Senhor utilizou ao ensinar seus discípulos. Ele queria que seu povo aprendesse a discernir os tempos sem cair no medo ou na especulação. Infelizmente, esse equilíbrio tem sido perdido com frequência. Há quem rejeite completamente qualquer conversa sobre profecias, como se esse assunto não tivesse importância. Outros fazem o extremo oposto. Transformam cada notícia, cada conflito e cada acontecimento mundial em uma tentativa desesperada de provar que o fim chegou. Nenhum desses caminhos reflete o ensino de Cristo. A verdadeira vigilância não nasce do pânico, nasce da comunhão com Deus. Uma pessoa pode conhecer dezenas de profecias e ainda assim viver distante do Senhor. Ao mesmo tempo, alguém simples, que permanece fiel à palavra, pode estar muito mais preparado para a volta de Cristo do que alguém que apenas acumula informações. É por isso que Jesus sempre colocava o coração acima da curiosidade. Antes de falar sobre acontecimentos futuros, ele chamava as pessoas ao arrependimento, à perseverança e à fidelidade. As profecias nunca tiveram como objetivo satisfazer nossa curiosidade. Elas existem para fortalecer nossa esperança e lembrar que Deus continua conduzindo a história. Nada acontece fora do seu controle. Mesmo quando o mundo parece mergulhado em incertezas, o Senhor permanece soberano. Essa certeza impede que o cristão seja dominado pelo medo. Ao contrário, ela produz confiança. Quando entendemos isso, começamos a perceber que cada profecia não é apenas uma previsão sobre o futuro. Ela faz parte de um grande plano que Deus vem revelando ao longo dos séculos. E é justamente nesse ponto que um nome começa a ganhar destaque: Daniel. Entre todos os profetas, poucos receberam visões tão detalhadas sobre o desenrolar da história. Algumas delas permaneceram difíceis de compreender por muito tempo. Outras pareciam pertencer a um futuro extremamente distante.
Mas o próprio livro de Daniel sugere que haveria um tempo específico em que muitas dessas coisas seriam compreendidas de maneira mais clara. Então surge uma pergunta inevitável. Será que estamos vivendo exatamente nesse período? E por que Daniel recebeu a ordem de selar parte de sua mensagem até o tempo do fim? É isso que começaremos a explorar no próximo capítulo. Depois de compreender por que Jesus insistiu para que seus discípulos observassem os sinais dos tempos, somos conduzidos naturalmente a outro personagem que recebeu uma das revelações mais impressionantes de toda a Bíblia: Daniel. Ele viveu em um período de exílio, longe de sua terra, cercado por um império que parecia invencível. Aos olhos humanos, tudo indicava que as promessas de Deus haviam sido interrompidas. Jerusalém estava destruída, o povo havia sido levado cativo e o futuro parecia completamente incerto. Mas foi exatamente nesse cenário que Deus decidiu revelar acontecimentos que ultrapassariam séculos de história. Nas visões concedidas a Daniel, impérios surgem e desaparecem, reis se levantam e caem, nações mudam, e toda a história humana parece caminhar em direção a um propósito definido pelo próprio Deus. Daniel testemunhou cenas que nem ele conseguia compreender completamente. Havia detalhes que pareciam pertencer a um futuro muito distante, muito além da sua própria geração. Então acontece algo curioso. Daniel pede explicações sobre aquilo que viu. Ele deseja entender o significado das visões. Mas a resposta que recebe não é a que esperava. Em vez de uma explicação completa, Deus lhe ordena que preserve aquelas palavras para um tempo específico. Parte da revelação permaneceria selada até o tempo do fim, quando muitas dessas coisas poderiam ser compreendidas de maneira mais clara. Essa passagem desperta uma reflexão importante. Por que Deus revelaria algo e, ao mesmo tempo, determinaria que seu pleno entendimento fosse reservado para outra época? Talvez porque cada geração recebe a luz necessária para cumprir sua missão. Daniel precisava ser fiel ao registrar a mensagem. Outras gerações seriam chamadas a observar como essa mensagem se relacionaria com os acontecimentos do seu próprio tempo. Isso nos ensina um princípio que continua válido hoje. Nem toda profecia foi dada para satisfazer nossa curiosidade. Muitas delas existem para fortalecer a confiança de quem permanece fiel ao Senhor. Quando olhamos para a história bíblica, percebemos que Deus nunca age de forma improvisada. Antes do dilúvio, Noé foi advertido. Antes da saída do Egito, Moisés foi preparado. Antes do nascimento do Messias, os profetas anunciaram sua vinda. Da mesma forma, as profecias sobre os últimos tempos não foram registradas para alimentar medo, mas para lembrar que Deus continua conduzindo a história até o cumprimento de seus propósitos. É interessante notar que Daniel nunca recebeu a missão de convencer todas as pessoas. Sua responsabilidade era permanecer fiel àquilo que Deus lhe havia confiado. Isso também vale para nós. Nem tudo pode ser explicado com absoluta certeza. Existem aspectos das profecias sobre os quais cristãos sinceros possuem interpretações diferentes. Ainda assim, todos concordam em um ponto essencial: Cristo voltará. Essa promessa permanece firme independentemente das discussões sobre detalhes. Talvez seja justamente por isso que Jesus colocou tanta ênfase na vigilância espiritual. Quem vive preparado não depende de saber cada acontecimento com antecedência. Depende de permanecer em comunhão com Deus todos os dias. Mas existe outro detalhe que torna essa conversa ainda mais fascinante. Séculos antes de Daniel, outro homem já havia falado sobre julgamento, justiça e a intervenção final de Deus na história. Seu nome aparece discretamente na Bíblia, mas sua vida despertou enorme interesse ao longo dos séculos. Esse homem foi Enoque.
E compreender por que sua história continua sendo lembrada pode nos ajudar a enxergar uma peça importante desse grande quebra-cabeça profético. Muito antes de Daniel receber suas visões, muito antes de Isaías anunciar suas profecias e séculos antes do nascimento de Jesus, a Bíblia apresenta um homem cuja vida continua despertando perguntas até hoje. Seu nome era Enoque. Curiosamente, as Escrituras dedicam apenas alguns versículos à sua história. No entanto, esses poucos versículos carregam uma profundidade extraordinária. A Bíblia afirma que Enoque caminhou com Deus. Não diz apenas que ele acreditava em Deus. Também não diz apenas que oferecia sacrifícios ou cumpria rituais religiosos. Ela usa uma expressão muito mais íntima. Enoque caminhou com Deus. Isso significa uma vida marcada por comunhão, obediência e confiança. Enquanto a maioria das pessoas ao seu redor seguia um caminho completamente diferente, Enoque escolheu permanecer fiel ao Senhor. Esse detalhe se torna ainda mais significativo quando lembramos do contexto em que ele viveu. As Escrituras descrevem aquele período como um tempo de crescente corrupção moral, violência e afastamento de Deus. Pouco antes do relato do dilúvio, a humanidade havia se tornado profundamente marcada pelo pecado, preparando o cenário para o julgamento narrado em Gênesis. É justamente nesse ambiente que Enoque se destaca. Ele não foi diferente porque viveu em uma época fácil. Foi diferente porque permaneceu próximo de Deus quando quase ninguém desejava fazê-lo. Talvez essa seja uma das maiores lições da sua história. A fidelidade não depende da geração em que vivemos. Depende da decisão que tomamos todos os dias. Ao longo dos séculos, surgiram antigos escritos atribuídos a Enoque que descrevem visões sobre anjos, julgamento e acontecimentos futuros. Esses escritos despertaram grande interesse entre estudiosos e leitores, embora não façam parte do cânon bíblico da maioria das tradições cristãs. O próprio Novo Testamento, na Epístola de Judas, faz referência a uma profecia atribuída a Enoque, mostrando que ela era conhecida pelos primeiros cristãos. Isso não significa que esses escritos tenham a mesma autoridade das Escrituras, mas ajuda a compreender por que o nome de Enoque continua aparecendo sempre que o assunto é esperança, julgamento e fidelidade. Existe, porém, um detalhe ainda mais importante. Quando pensamos em Enoque, muitas pessoas concentram toda a atenção no fato de ele ter sido levado por Deus. Entretanto, antes desse acontecimento extraordinário, houve uma vida inteira de comunhão. O arrebatamento de Enoque não começou no dia em que Deus o tomou para si. Começou muito antes, quando ele decidiu caminhar diariamente ao lado do Senhor. Essa é uma diferença que não podemos ignorar. Muitas pessoas desejam conhecer os mistérios do fim dos tempos. Querem entender cada profecia. Querem descobrir cada sinal. Mas a Bíblia mostra que Deus sempre valoriza primeiro o relacionamento antes da revelação. Enoque não se tornou próximo de Deus porque conhecia todos os mistérios. Foi justamente sua proximidade com Deus que fez sua vida se tornar um testemunho para as gerações futuras. Isso nos leva a uma pergunta importante. Se Enoque viveu em uma sociedade que ignorava completamente os alertas de Deus, será que existe algum paralelo entre aquele tempo e as palavras de Jesus sobre os últimos dias? O próprio Senhor respondeu a essa pergunta de maneira surpreendente. Quando falou sobre sua volta, Jesus não escolheu qualquer período da história para servir de comparação. Ele apontou exatamente para os dias de Noé. E compreender por que ele fez essa comparação nos ajuda a enxergar um dos aspectos mais importantes dos sinais dos tempos. Depois de refletirmos sobre a vida de Enoque, chegamos ao momento em que o próprio Jesus faz uma conexão que muitos passam por alto.
Quando seus discípulos perguntaram sobre os acontecimentos que antecederiam sua volta, eles certamente esperavam ouvir sobre guerras, terremotos ou grandes sinais no céu. Jesus mencionou alguns desses acontecimentos. Mas, antes de tudo, escolheu uma comparação surpreendente. Ele disse: assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Por que Jesus voltou justamente ao tempo de Noé? Porque aquele período não era conhecido apenas pelo dilúvio. Era conhecido pela maneira como as pessoas viviam. Enquanto Noé construía a arca e anunciava o juízo de Deus, a maioria continuava vivendo como se nada fosse acontecer. Casavam-se, trabalhavam, faziam planos, construíam suas vidas. Tudo parecia absolutamente normal. E foi exatamente essa sensação de normalidade que tornou o momento do julgamento tão inesperado. Esse detalhe merece nossa atenção. Jesus não disse que o mundo inteiro estaria em caos absoluto antes de sua volta. Ele mostrou que muitas pessoas estariam tão ocupadas com a rotina que deixariam de perceber aquilo que realmente importava. Esse talvez seja um dos maiores perigos da nossa geração. Vivemos cercados por informações. Nunca houve tantas notícias, tantas opiniões, tantas distrações. Todos os dias somos bombardeados por conteúdos que disputam nossa atenção. Sem perceber, podemos passar horas acompanhando aquilo que é passageiro e dedicar apenas alguns minutos ao que é eterno. É exatamente nesse ponto que o ensino de Jesus se torna tão atual. O problema dos dias de Noé não era apenas a corrupção, era a indiferença. As pessoas não acreditavam que Deus realmente cumpriria sua palavra. Pensavam que sempre haveria mais tempo, mais uma oportunidade, mais um amanhã. Mas esse amanhã chegou de maneira inesperada. E a porta da arca se fechou. Quando isso aconteceu, já não era mais uma questão de conhecimento, era uma questão de decisão. A mesma advertência continua ecoando através dos séculos. Cristo nunca ensinou seus discípulos a viverem dominados pelo medo. Também nunca incentivou a indiferença. Ele os chamou à vigilância. Vigiar significa manter o coração desperto. É continuar fiel mesmo quando a maioria escolhe outro caminho. É permanecer firme quando o mundo diz que a fé não faz mais sentido. É confiar nas promessas de Deus mesmo quando elas parecem demorar. Talvez por isso Jesus tenha escolhido justamente os dias de Noé como exemplo. Naquela geração havia milhares de pessoas. Mas apenas um pequeno grupo decidiu confiar na palavra de Deus. Não porque entendesse todos os detalhes do futuro, mas porque acreditava naquele que havia feito a promessa. Essa continua sendo a diferença entre curiosidade e fé. A curiosidade busca apenas informações. A fé transforma a maneira como vivemos. Por isso, quando estudamos as profecias bíblicas, nosso objetivo nunca deve ser apenas descobrir o que acontecerá amanhã. O verdadeiro propósito é permitir que a palavra de Deus transforme nossas escolhas hoje. Cada decisão tomada com fidelidade prepara o coração para o encontro com Cristo. E talvez seja exatamente aqui que muitos deixam de perceber uma verdade importante. Jesus, Enoque e Daniel não apontaram para sinais isolados. Cada um revelou uma parte de um quadro muito maior. Somente quando essas peças começam a ser observadas em conjunto é que percebemos como elas parecem formar um único panorama profético. Mas será que esses sinais realmente podem convergir ao mesmo tempo? Ou estamos deixando escapar algo que os profetas tentaram mostrar desde o princípio? Depois de observarmos separadamente as mensagens de Daniel, Enoque e as palavras de Jesus, chegamos ao ponto em que muitos fazem uma pergunta inevitável. Será que existe um momento da história em que diferentes sinais começam a aparecer ao mesmo tempo?
Essa é uma questão importante, porque, ao longo dos séculos, sempre houve guerras, sempre existiram terremotos, sempre houve perseguições contra o povo de Deus. Se olharmos apenas para um único acontecimento isolado, será fácil chegar à conclusão de que todas as gerações poderiam afirmar que vivem os últimos tempos. Mas a Bíblia convida o cristão a olhar o quadro completo. Imagine um enorme quebra-cabeça. Uma única peça, sozinha, não revela quase nada. Mas, à medida que novas peças são colocadas em seus lugares, a imagem começa a fazer sentido. É exatamente dessa forma que muitos estudiosos enxergam as profecias bíblicas. Não como acontecimentos independentes, mas como partes de um plano muito maior. Daniel fala de um tempo em que determinadas revelações seriam compreendidas de maneira mais clara. Jesus convida seus discípulos a discernirem os sinais dos tempos. Os antigos escritos atribuídos a Enoque descrevem um cenário de julgamento e da vitória final da justiça de Deus. Embora cada um desses textos pertença a contextos diferentes, todos apontam para a mesma verdade fundamental. A história humana não caminha sem direção. Ela está sendo conduzida pelo Senhor. Isso significa que nenhum acontecimento importante ocorre por acaso. Ao longo dos séculos, Deus revelou sua vontade pouco a pouco. Primeiro por meio dos patriarcas, depois pelos profetas, mais tarde através de Cristo e, por fim, pelas promessas que sustentam a esperança da Igreja. Cada etapa acrescenta uma nova peça ao grande plano da redenção. Talvez por isso muitas pessoas se sintam fascinadas pelas profecias. Elas desejam compreender como essas peças se encaixam. No entanto, existe um risco que não podemos ignorar. Às vezes, o desejo de interpretar cada detalhe se torna maior do que o desejo de obedecer à palavra de Deus. Quando isso acontece, perdemos o verdadeiro propósito das profecias. Elas nunca foram dadas apenas para satisfazer nossa curiosidade. Foram dadas para fortalecer nossa fé. O próprio Jesus demonstrou isso. Sempre que falava sobre sua volta, terminava chamando seus discípulos à vigilância, à fidelidade e à perseverança. Ele nunca incentivou especulações intermináveis. Incentivou uma vida preparada. Essa talvez seja a maior diferença entre conhecer profecias e viver segundo elas. Conhecimento pode impressionar. Obediência transforma. Por isso, quando observamos acontecimentos ao nosso redor, devemos fazê-lo com humildade. Nem todo evento histórico cumpre diretamente uma profecia. Nem toda manchete representa um sinal definitivo. A Bíblia nos chama ao discernimento, não à precipitação. Ao mesmo tempo, ela também nos adverte para não vivermos espiritualmente adormecidos. Existe um equilíbrio que precisa ser preservado. Olhos abertos. Coração firme. Esperança em Cristo. É exatamente assim que a Igreja foi chamada a caminhar. Porque, no final, o maior sinal não é simplesmente aquilo que acontece no mundo. O maior sinal é o que essas verdades produzem dentro de nós. Se conhecer as profecias nos aproxima mais de Deus, elas cumpriram seu propósito. Mas se apenas despertam medo, ansiedade ou debate sem fim, perdemos de vista aquilo que realmente importa. E isso nos leva a uma pergunta que talvez seja a mais importante de todo este estudo. Se os sinais existem para despertar a Igreja, como devemos viver enquanto aguardamos o cumprimento das promessas de Cristo? Depois de observarmos como diferentes profecias parecem apontar para um mesmo horizonte, surge uma pergunta que não pode ser ignorada. Por que Deus revelou essas coisas ao seu povo? Seria para despertar medo? Para que os cristãos vivessem assustados diante de cada notícia? Ou para que passassem a procurar sinais em todos os acontecimentos do mundo?
Quando lemos atentamente as palavras de Jesus, percebemos que essa nunca foi sua intenção. Sempre que falava sobre sua volta, ele terminava com um chamado à vigilância. Não uma vigilância baseada no pânico, mas uma vigilância baseada na fidelidade. Existe uma enorme diferença entre essas duas atitudes. O medo paralisa, a esperança fortalece. O medo faz as pessoas olharem apenas para os problemas. A esperança faz o cristão olhar para Cristo, mesmo quando tudo parece incerto. Talvez seja exatamente por isso que tantos seguidores de Jesus conseguiram permanecer firmes ao longo da história. Eles enfrentaram perseguições, perderam suas casas, foram presos. Alguns entregaram a própria vida por causa do Evangelho. Mesmo assim, continuaram anunciando a palavra de Deus. O que sustentava essas pessoas? Não era a certeza de que tudo daria certo nesta vida. Era a certeza de que Deus continuava no controle. Essa verdade continua sendo necessária em nossos dias. Vivemos em uma época marcada pela velocidade. As notícias chegam em segundos. Informações circulam o tempo inteiro. Todos os dias surgem pessoas afirmando ter descoberto um novo sinal, uma nova data ou uma nova explicação para os acontecimentos mundiais. Em meio a tantas vozes, torna-se cada vez mais importante lembrar o conselho das Escrituras. Nem tudo o que parece urgente realmente vem de Deus. O cristão precisa aprender a discernir. Discernir significa examinar tudo à luz da palavra. Significa não permitir que o medo fale mais alto do que a verdade. Jesus nunca prometeu que seus seguidores viveriam dias fáceis, mas prometeu que estaria com eles todos os dias. Essa promessa muda completamente nossa perspectiva, porque quando sabemos quem caminha ao nosso lado, deixamos de viver dominados pela ansiedade. Passamos a viver sustentados pela confiança. Talvez seja exatamente esse o maior desafio da última geração. Não descobrir cada detalhe das profecias, mas permanecer fiel enquanto elas continuam se cumprindo diante dos nossos olhos. A fidelidade sempre foi mais importante do que a curiosidade. Foi assim com Noé. Foi assim com Daniel. Foi assim com os apóstolos. Nenhum deles conhecia todos os acontecimentos futuros, mas todos decidiram confiar em Deus. É isso que os tornou exemplos para todas as gerações. Hoje, o Senhor continua procurando homens e mulheres com esse mesmo coração. Pessoas que não se deixam dominar pelo desespero, que não abandonam a fé quando as dificuldades aumentam, que continuam orando quando as respostas parecem demoradas, que permanecem firmes quando muitos escolhem desistir. Essa talvez seja a maior preparação para a volta de Cristo. Porque ninguém sabe o dia nem a hora, mas todos podemos escolher como viver até esse dia chegar. E quando essa decisão é tomada diariamente, o coração deixa de ser governado pelo medo e passa a ser conduzido pela esperança. É exatamente aí que compreendemos algo extraordinário. O último sinal não deve nos levar a olhar apenas para o mundo ao nosso redor. Ele deve nos levar a examinar a nossa própria vida. Porque, no fim, a pergunta mais importante não será: você conseguiu identificar todos os sinais? Mas sim, você permaneceu fiel ao Senhor enquanto esperava sua volta? E essa resposta não será dada pelas palavras que conhecemos. Será revelada pela maneira como escolhemos viver cada dia na presença de Deus. Depois de tudo o que refletimos até aqui, talvez a pergunta mais importante não seja mais quando essas coisas acontecerão. A verdadeira pergunta é: como Deus espera que vivamos enquanto aguardamos o cumprimento de suas promessas? Por que conhecer as profecias sem permitir que elas transformem nossa vida seria como observar um farol à distância e,
Mesmo assim, continuar caminhando na direção errada. Jesus nunca desejou que seus discípulos fossem conhecidos apenas por entenderem os sinais. Ele queria que fossem reconhecidos pela maneira como viviam. Foi por isso que falou tantas vezes sobre vigilância, fidelidade e perseverança. Essas palavras aparecem repetidamente em seus ensinamentos porque a preparação para a sua volta começa muito antes dos acontecimentos finais. Ela começa no coração. Talvez alguns imaginem que estar preparado significa apenas estudar profecias, mas a Bíblia apresenta algo muito mais profundo. Estar preparado significa permanecer em Cristo. É viver cada dia como alguém que sabe que pertence ao Senhor. Quando olhamos para os primeiros cristãos, percebemos essa realidade com clareza. Eles acreditavam sinceramente que Jesus voltaria. Essa esperança, porém, não os levou a abandonar suas responsabilidades. Pelo contrário, eles anunciaram o Evangelho com ainda mais dedicação. Cuidaram dos necessitados. Fortaleceram a igreja. Levaram esperança onde existia desespero. A expectativa da volta de Cristo tornou suas vidas mais comprometidas, não menos. Essa continua sendo a missão da igreja. Enquanto muitos discutem datas, Deus continua chamando pessoas ao arrependimento. Enquanto alguns vivem preocupados apenas com acontecimentos futuros, milhões de pessoas ao redor do mundo ainda precisam conhecer a mensagem do Evangelho. Talvez essa seja uma das maiores responsabilidades da geração atual. Não guardar a esperança apenas para si, mas compartilhá-la com outros. Jesus declarou que seus seguidores seriam luz do mundo. A luz não existe para permanecer escondida. Ela existe para iluminar. Cada gesto de amor, cada palavra de encorajamento, cada oração feita com sinceridade, cada oportunidade de falar sobre Cristo, tudo isso faz parte da preparação para a sua volta. Porque esperar por Jesus nunca significou cruzar os braços, significou viver com propósito. Ao mesmo tempo, existe outro aspecto que não pode ser esquecido. A preparação também acontece dentro do coração. Todos nós enfrentamos tentações. Todos nós passamos por momentos de fraqueza. Há dias em que a fé parece pequena. Dias em que as respostas demoram. Dias em que surgem dúvidas. É justamente nesses momentos que somos convidados a permanecer. Não porque somos fortes, mas porque Deus continua sendo fiel. Essa confiança muda completamente nossa caminhada. Em vez de sermos dominados pela ansiedade, aprendemos a descansar nas promessas do Senhor. Em vez de viver olhando apenas para os acontecimentos do mundo, passamos a olhar para Cristo. É exatamente isso que diferencia um cristão preparado de alguém apenas curioso. O curioso procura informações. O discípulo procura comunhão. O curioso deseja descobrir o futuro. O discípulo deseja conhecer mais profundamente o Senhor. Quando essa prioridade é colocada no lugar certo, tudo muda. As profecias deixam de ser motivo de medo. Transformam-se em motivo de esperança. Cada promessa lembra que Deus continua conduzindo a história. Cada palavra de Cristo reforça que sua vitória final é certa. E essa certeza nos dá coragem para continuar caminhando, mesmo quando o mundo parece cada vez mais confuso. Talvez seja por isso que os homens e mulheres de Deus conseguiram permanecer firmes em todas as épocas. Eles não conheciam cada detalhe do amanhã, mas conheciam aquele que governa o amanhã. E isso sempre foi suficiente. Agora, depois de percorrermos esse caminho, resta apenas uma pergunta. Se Cristo voltasse hoje, nossa vida refletiria a esperança de alguém que realmente aguardava sua vinda? Ou descobriríamos que passamos mais tempo observando os sinais do que caminhando ao lado dele?
Ao chegarmos ao final desta reflexão, talvez você tenha percebido que o maior objetivo das profecias nunca foi alimentar debates intermináveis sobre datas ou acontecimentos futuros. Desde o início, Deus revelou essas mensagens para despertar seu povo. Daniel recebeu visões que ultrapassavam seu próprio tempo. Enoque tornou-se um exemplo de alguém que permaneceu fiel em meio a uma geração corrompida. Jesus advertiu seus discípulos para que permanecessem vigilantes e discernissem os sinais dos tempos. Todos apontam para uma mesma verdade. Deus continua conduzindo a história. Nada acontece por acaso. Nenhum império surgiu sem que Deus já conhecesse seu fim. Nenhuma geração viveu fora do alcance da sua soberania. E a nossa geração também não está. Talvez muitas pessoas perguntem: estamos realmente vivendo os últimos dias? A Bíblia nos convida a olhar para essa pergunta com reverência e humildade. Há sinais que despertam nossa atenção. Há promessas que alimentam nossa esperança. Mas existe uma verdade que permanece acima de todas as interpretações. Cristo voltará. Essa promessa nunca mudou. E é nela que repousa a esperança da igreja. Talvez o último sinal não seja aquele que provoca mais manchetes. Talvez o último sinal seja perceber que Deus continua chamando homens e mulheres ao arrependimento enquanto ainda há tempo. Cada novo dia é também um convite da graça. Cada manhã revela a paciência do Senhor. Cada oportunidade de ouvir o Evangelho demonstra que a porta da misericórdia continua aberta. Mas essa porta não permanecerá aberta para sempre. Foi exatamente por isso que Jesus insistiu tanto na vigilância. Não porque desejasse que seus seguidores vivessem assustados, mas porque queria encontrá-los preparados. Preparados não apenas pelo conhecimento, preparados pela fé, pela obediência, pelo amor, pela perseverança. Ao longo deste estudo, vimos que as profecias apontam para a fidelidade de Deus muito mais do que para o medo dos homens. Quando olhamos apenas para os acontecimentos do mundo, podemos facilmente perder a paz. Mas quando nossos olhos permanecem fixos em Cristo, compreendemos que nenhuma promessa do Senhor falhará. Ele continua sendo o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Talvez você tenha iniciado este vídeo procurando respostas sobre Daniel, sobre Enoque, sobre os sinais dos tempos. Mas Deus talvez tenha preparado algo ainda mais importante para o seu coração. Não apenas responder perguntas, mas fortalecer sua fé. Porque conhecer as profecias sem conhecer profundamente o autor delas nunca será suficiente. O maior privilégio não é entender todos os mistérios, é caminhar diariamente com aquele que reina sobre toda a história. Por isso, antes de encerrarmos, quero convidar você a fazer uma breve oração comigo. Senhor Deus, obrigado porque Tua palavra continua sendo uma luz para o nosso caminho. Ajuda-nos a viver com discernimento, sem medo e sem distrações. Fortalece nossa fé para permanecermos fiéis em qualquer tempo. Dá-nos sabedoria para reconhecer os sinais que o Senhor deseja que compreendamos e humildade para confiar naquilo que ainda não entendemos completamente. Que nosso coração permaneça firme em Cristo até o dia da sua gloriosa volta. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu permanecerei firme até a volta de Cristo. Que essa seja mais do que uma frase. Que seja uma decisão tomada diante de Deus. E se este vídeo fortaleceu sua fé, inscreva-se agora no Luz de Cristo. Ative as notificações e compartilhe esta mensagem com alguém que também precisa lembrar que a esperança cristã não está baseada no medo do futuro, mas na promessa daquele que nunca falha.
Que o Senhor guarde sua vida, fortaleça sua caminhada e lhe conceda discernimento para viver cada dia com os olhos voltados para Cristo. E, quando chegar o momento determinado por Deus, que sejamos encontrados não apenas conhecendo as profecias, mas vivendo uma fé sincera, perseverante e cheia de esperança. Porque, acima de todos os sinais, existe uma certeza que permanece para sempre. Jesus Cristo voltará, e aqueles que permanecem nele jamais serão envergonhados.